tarde. Meu nome é Fabiano, para quem não me conhece, sou um dos organizadores do evento. E desde já eu agradeço a presença de todos, o interesse na palestra. Essa é a primeira palestra, né, do evento, desse ciclo. Tem 4 conversas, um bate-papo e 3 palestras, na verdade. E é uma satisfação enorme para trazer o Bento Araújo, grande jornalista musical aí, né? Grande destaque no cenário, muito conhecido, grandes obras, LSD 1 e 2, e agora acabou de encerrar a campanha do LSD 3. E seja bem-vindo, Bento. Ô, Fabiano, fica à vontade, tá? Valeu. Olá, Obrigado. Pessoal, boa tarde. Venha todo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer ao Fabiano, toda a organização do Festival Avenida Cultura. Um lance tão legal, a gente é tão carente, né, no Brasil, desse tipo de coisa, que une feira, une bate-papo, painel de discussão. Isso é algo muito bacana que eles estão fazendo. Para mim, assim, a nível internacional mesmo. Você vê que essas coisas estão acontecendo aqui no Brasil, para mim é muito gratificante. Então, vou contar um pouco da minha história, falar um pouco dos meus livros, do meu trabalho, como jornalista, como fã de música, assim como vocês, né, como colecionador também, que eu sei que a maioria aqui é também. Então, acho que vocês vão se identificar ao longo da jornada aí. É um papo um pouco longo, eu vou falar um pouco rápido, mas qualquer coisa vocês me interrompam. Tá bom, pessoal? Estou começando. Esse aqui sou eu lá no começo dos anos 80, em São Paulo. Uma época que não era muito feio, né, ser fumante, não pegava mal fumar cigarro. Eu tinha um tio que era fumante, ele gostava muito de música e desde cedo eu já me identifiquei com o cara, essa coisa da imagem mesmo, né? Essa coisa de mais rebelde, que tem tudo a ver com rock, com música. Então eu roubava uns cigarrinhos dele ali na surdina, escondido, claro que eu não acendia, né? Nem me deixavam acender, mas eu fingia que eu estava fumando. E esse meu tio, ele gostava muito de música, então foi meu primeiro contato com alguém que curtia música, curtia essa cultura jovem, cultura pop e desse visual mais rebelde que anda junto com o rock e com a música. Né? Quando eu era criança também, pessoal, essa banda aí que a maioria de vocês conhece, o Kiss, veio ao Brasil pela primeira vez, em 1983. Eu era garotinho, eu estava na primeira série, mas eu percebi uma movimentação na minha escola, todo mundo com um disco do Kiss embaixo do braço, principalmente os irmãos mais velhos, né, dos meus coleguinhas. E claro, pela televisão, o show do Maracanã passou na Globo. E cara, a banda tocando Maracanã, Mineirão, Morumbi, em São Paulo, esses grandes estádios, né, os maiores estádios aí do Brasil, e o Kiss vindo pra cá era uma coisa de outro mundo. Né? Claro que toda aquela mitologia que envolvia a banda, em termos de Brasil de início dos anos 80, aquilo me fascinou também. De você, pô, esses caras eles cultuam Satanás, né? Eles são do mal, eles sacrificam animais no palco, pisam nos pintinhos, né? Aquelas histórias que a gente ficou careca de saber. Tudo isso eu como criança, claro, isso me envolveu, acabou me atraindo ainda mais pro show do Kiss, que era aquela coisa pirotécnica, tinha esse apelo visual também, que para um adolescente, para uma criança, era uma coisa muito forte, muito impactante. Então eu costumo dizer que o Creatures of the Night, o disco que o Kiss estava promovendo na época, a última turnê, né, com maquiagem, com as máscaras, costumo dizer que esse é o Dark Side of the Moon da minha geração. Assim, toda casa que você vai, toda casa que eu ia nessa época, todo mundo tinha o Creatures of the Night em casa. Um disco que marcou muito minha geração. 2 anos depois, pessoal, primeira edição do Rock in Rio. Aí sim, o Brasil entra na rota internacional dos shows, do show business, né, esse super festival, passou na TV do mundo inteiro, grandes bandas de rock. E eu ainda, muito garoto, ainda saindo ali da infância, percebi que, não só eu, né, acho que todo mundo no Brasil percebeu que a gente tinha um público gigantesco para o som mais pesado, para o heavy metal, as bandas pesadas. Né? O dia do heavy metal no Rock in Rio foi lendário. Né? Grandes bandas, AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Scorpions, Whitesnake, todos esses caras vindo com o Queen, né? Todos esses caras vindo tocar no Brasil pela primeira vez, o Queen pela segunda, no caso, mas foi algo acachapante, assim, como a gente costuma dizer. Né? Eu vi tudo isso pela televisão, foi a primeira vez que eu falei, caramba, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Né? Não sei se eu vou ser músico, se eu vou escrever sobre música, ainda não tinha essa noção na época, era muito criança, mas já tinha esse fascínio pelo rock e pela aquela coisa visual que a gente via pela TV. Claro, pessoal, que gostando de música, né, e querendo viver de música, eu fui parar em loja de disco, fui trabalhar em loja de disco. Então lá em São Paulo a gente teve várias lojas, que algumas até hoje estão em funcionamento, algumas já não estão mais, mas
final dos anos 80, começo dos anos 90, eu passei boa parte trabalhando em sebos e em lojas de disco. Pra mim foi muito legal, porque eu era um cara mais radical, né? Eu só ouvia rock pesado, só ouvia heavy metal, tinha banda, né? tinha esse sonho de viver de música, então formei uma banda, a gente gravou uma fitinha demo na época, a gente chegou até a aparecer na MTV, demos entrevista pro Gastão, o Gasto Total, a gente achou que a coisa ia virar, mas acabou não dando certo e eu acabei indo trabalhar em loja de disco, para conseguir viver de música de alguma forma. O que era legal é que na loja eu tinha que atender todo tipo de pessoa. Então eu era um cara do rock, assim, do rock pesado. É isso que eu me dedicava, é isso que eu estudava. Mas na loja chegavam senhoras querendo saber a discografia do Roberto Carlos, por exemplo. Qual que era tal disco, né? E todos os discos chamavam Roberto Carlos. Né? Então precisei me dedicar e ouvir esse tipo de música também. Ouvi música brasileira, ouvi jazz, tinham clientes que só ouviam jazz, colecionavam jazz, clientes que só ouviam música erudita. Então, para mim foi enriquecedor ao extremo, assim, conhecer todo esse universo de música numa era ainda pré-internet. Né? O CD estava no auge nessa época, né? O vinil estava em baixa, começo dos anos 90. E eu, como apaixonado pelo vinil, que já colecionava disco desde 84, né? Meu primeiro disco que eu comprei foi em 1984, tinha 7 anos. Então eu me deliciava com aquelas pessoas indo jogar disco fora praticamente, né? A pessoa encostando o disco na sarjeta, no poste, assim, em frente à loja, e eu ia lá e levava tudo para casa, né? Pegava e boa parte da minha coleção ainda é dessa época de discos que eu vinha coletando. O legal também, pessoal, é que dentro dessa loja de discos a gente passava o dia falando de música, acho que muitos aqui assistiram aquele filme Alta Fidelidade, é mais ou menos aquilo que acontecia dentro da loja, né? Bem aquele universo maluco, uns caras muito loucos lá, tinha cara que conversava com disco, né? Tinha um cliente nosso que ele era muito fã da Elis Regina. Ele pegava um disco da Elis Regina e ficava, ô Elis, por que você nos deixou? Então, assim, é esse nível de insanidade, assim, a gente se deliciava com essas histórias, né? Mas, nesse dia a dia, pessoal, da loja de disco, eu comecei a sacar que os clientes nossos tinham muita carência de ter algo para ler sobre essas bandas. Então a gente passava o dia inteiro falando de música, de discografias, das bandas que a gente gostava, mas os caras não tinham uma revista para ler. Né? Na época a gente tinha ou revistas de heavy metal, né, que era a Rock Brigade na época, e a Road Crew ali começando, ou revistas tipo Bis, né, a Bis voltou uma época, tal, mas era uma coisa mais pop, aquelas bandas que a gente gostava não tinham espaço. Então, pessoal, eu comecei a sacar que eu queria fazer uma revista de música, e comecei a sacar também que não era preciso eu ter nascido em Nova York ou em Londres para poder viver de música, né, estando no Brasil, que é um país super rico em termos musicais, né, estando em São Paulo, uma cidade ali que ia tudo, gente do mundo inteiro, eu percebi que a música estava em todo lugar e que eu estava no lugar certo para poder trabalhar com música. Eu percebi também que muitos DJs, muitos colecionadores, produtores, vinham do mundo inteiro, vinham do Japão, da Alemanha, da Europa inteira, dos Estados Unidos, para São Paulo para comprar disco de música brasileira. Na época a gente não dava muita bola, a gente não valorizava como a gente valoriza hoje. Né? Os discos de rock brasileiro, por exemplo, dos anos 70 eram baratos, você acabava vendendo barato porque a gente não dava bola, não tinha essa noção de como a coisa ia ser cultuada como é hoje em dia. Dentro da loja, pessoal, dessa carência aí de ter algo para ler, de ter algo para me comunicar num outro nível com os clientes, eu criei essa revista, esse fanzine, que é o Poeirazine, foi um fanzine de música que eu editei durante 13 anos, e foi algo totalmente punk rock, assim que eu costumo dizer, né? Eu faça você mesmo, o do it yourself. Eu não tinha grana, não tinha como pagar outra pessoa para me ajudar a fazer o Poeirazine, então eu comecei a meter a mão na massa, falei, quer saber, eu vou fazer as entrevistas, vou tirar as fotos, vou escrever os textos, vou distribuir, essa era a parte mais difícil, né? Fazer a distribuição, fazer correio, e vender anúncio, né? Vender anúncio para lojas de disco, cobrar o pessoal, essa parte mais desgastante também eu fazia. Mas foi muito legal, foi algo muito gratificante, que eu fiquei 13 anos fazendo a Poeirazine e aprendi pra caramba, né? Por exemplo, arte gráfica, né? Não tinha como pagar um designer para fazer as capas, fazer a diagramação, eu acabei colocando a mão na massa, estudando os programas. Na época a gente usava um programa chamado PageMaker para fazer, né, a diagramação, antes da criação do design, que ajudou muito. Comecei ali trabalhando no PageMaker e comecei a fazer a diagramação do Poeira. Foram 70 edições, ela era bimestral, né, e ela durou de 2003 a 2016. Na onda do Poeirazine, eu também criei um podcast chamado PoeiraCast, que está no ar ainda, vocês podem conferir no Spotify, no Deezer. É um podcast semanal, toda semana tem programa novo. Então, eu queria
fazer a revista impressa, né, para fazer essas ideias e essas bandas que eu gostava, que nunca tiveram espaço na mídia brasileira, que elas se espalhassem pelo Brasil, e queria também, em formato podcast, levar para o público as nossas ideias e nosso papo sobre música, aquele papo da loja de disco, né, uma coisa informal. Então o PoeiraCast é esse formato, é um papo de loja de disco em formato podcast. A gente está há 10 anos no ar já, ele começou em 2009, e tem mais de 400 programas no ar, é uma loucura, né? Às vezes o pessoal me encontra, às vezes me para em algum lugar e fala: porra, Bento, no programa 258 você falou que o Michael Schenker, não sei o quê. Eu nem lembrava que eu tinha falado aquilo e tal, mas o pessoal ouve e é muito legal, né? Ter esse feedback da galera que é fã do Poeirazine e do PoeiraCast até hoje também. O Poeira, pessoal, através de assinaturas e através de eu mandar ele para o Brasil inteiro, eu acabei fazendo amizades com caras que me influenciaram quando eu era garoto. Então, esses dois caras aqui, o Gastão Moreira e o Edgar Piccoli, eu cresci vendo esses caras na MTV, né, como VJs, aprendi muito com eles. Quando o Poeirazine saiu, quando o Poeira já estava mais estabelecido ali, eles me convidaram para fazer um programa chamado Heavy Lero, né, no YouTube, um programa junto com o Gastão, o Edgar era o produtor, e a gente era um papo sobre música. Então para mim foi muito legal, falei, pô, através de um fanzine, né, de algo totalmente independente, um negócio que eu fazia ali no meu quarto, na raça, sem grana, cheguei nesses caras, né, que eram meus ídolos e, pô, eles se interessaram no meu conteúdo, né, eu fiquei muito feliz, foi muito bacana. Nunca tinha tido experiência com audiovisual, falar com uma câmera, e esses caras me ensinaram tudo, né, aprendi muito com eles, a gente gravou uma temporada inteira de Heavy Lero, Gastão continua fazendo o programa com o Clemente. Clemente me substituiu e eles têm um programa, acho que até hoje. Gastão tem um canal chamado Casa Gastão, que é muito legal, acho que vocês devem conhecer também. Claro que com o Poeirazine eu também acabei conquistando alguns dos meus sonhos de entrevistar os meus ídolos, né? Eu queria isso, eu queria ser jornalista, já que a minha banda não deu certo. Falei, cara, vou escrever de música, tentar chegar nos caras que eu idolatro para entrevistar, conhecer e tudo mais. Esse foi um dos casos, né? O Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. Foi um encontro incrível que, putz, ele chegou pra mim, um cara super humilde, ele chegou pra mim e falou: Bento, mas peraí, mas você também é músico, né? Me fez essa pergunta. Eu não conseguia nem responder, de estar com um cara desse ao meu lado também. Nos anos 90, pessoal, eu sempre gosto de citar esses dois casos também, o Sean Lennon e o Kurt Cobain. Quando eles vieram ao Brasil, né, ambos tinham já uma devoção com o Arnaldo Batista e com os Mutantes. Então o Sean Lennon chegou falando que os Mutantes eram melhores que os Beatles para ele. Vejam só, né? Ele, filho do John Lennon, soltando uma dessa aqui pra gente. E o Kurt Cobain veio, deixou uma carta pro Arnaldo, né? Queria encontrar o Arnaldo, falou pro Arnaldo tomar cuidado com o sistema, porque o sistema ia engolir o Arnaldo e ia cuspir ele fora, algo que aconteceu com o próprio Kurt na época do Nirvana, né? Então isso mexeu muito comigo, né? Naquela época eu ouvia mais rock inglês, rock americano, de repente chegam esses caras, os gringos, né, no Brasil, querendo conhecer o Arnaldo, querendo conhecer os Mutantes. Eu falei, opa, peraí, alguma coisa tem aí, né, aquela coisa, quando vem de fora a gente dá uma outra atenção, né, nós como brasileiros temos um pouco essa mania, né, de às vezes reconhecer certos artistas, certos nomes, quando algum gringo vem e fala, né, pra gente. Então, comigo foi totalmente isso, quando eu vi esses caras querendo conhecer o Arnaldo, pagando um pau, literalmente, pro Arnaldo Batista, pros Mutantes, eu comecei a prestar mais atenção no rock brasileiro. Claro que eu fui atrás desse disco, o primeiro álbum dos Mutantes, né, lançado em 68, e pra mim eu tenho uma conexão muito afetiva com essa banda, porque eles são do bairro da Pompeia, é o bairro que eu nasci, fui criado, moro lá até hoje em São Paulo, né, um bairro conhecido por bandas de rock, Made in Brasil, Tutti Frutti, os próprios Mutantes, uma série de outras bandas ali começaram na Pompeia. Então, eu já tinha essa ligação ali com as coisas do rock da Pompeia, né? Era um bairro que, pô, na época que eu tinha banda, a gente, cara, você andava na rua, toda esquina tinha uma banda ensaiando, assim, nos anos 80 ainda, comecinho dos 90, ainda tinha muito forte essa coisa do rock na Pompeia. Claro que hoje já não é a mesma coisa, mas eu consegui pegar um pouco ainda dessa vibração do rock da Pompeia dos anos 70, dos anos 60. Esse disco, pessoal, o que eu saquei, ainda como garoto ouvindo isso aqui, né, que ele é um disco muito inovador, né, muitos de vocês já sabem. O que me fascina é a falta de recursos do Brasil de 68 para conseguir efeitos de guitarra, por exemplo. O Arnaldo Batista e o Sérgio Dias tiveram a sorte, né, entre aspas, de ter um irmão mais velho, Cláudio César,
criava os instrumentos para eles, criava os pedais de efeitos. Então, no Brasil, em 68, como é que você traz um pedal, né? Uma wah de guitarra, sei lá, um pedal de distorção, igual do Jimi Hendrix, que eles queriam, que eles gostavam, ou igual do George Harrison. O Cláudio César fabricava, às vezes até com peças que ele encontrava no lixo, ele criava para eles esses tipos de efeitos e tal. Então isso eu achei incrível, é algo que a gente tem que ter orgulho, né, de poder se adaptar à falta de recursos e fazer algo tão genial, tão inovador também. Essa coisa da criatividade dos caras, super garotos, né, os dois e a Rita ali, disco fantástico, muito irreverente, muito deboche, bom humor pra caramba. Os Mutantes também foram meio pioneiros nisso, né, no rock. O rock, antes deles a gente tinha a Jovem Guarda, que era uma coisa mais de recriar versões de sons lá de fora. Os Mutantes já vieram com outra abordagem, né? Tanto que eu costumo dizer que esse disco foi o disco de rock que enterrou assim, a Jovem Guarda, né, de um certo ponto de vista. E musicalmente, sonoramente, pessoal, ele era um mix, né, de Beatles, de Velvet Underground, de Mothers of Invention, você ouve tudo ali nesse disco. Música francesa, chanson, candomblé, música regional brasileira, é um mix assim, incrível que os gringos tipo, idolatram esse disco até hoje. Né? Muita gente fora do Brasil tem de referência como rock brasileiro dos anos 60 e 70 esse disco. O que eu percebi também, pessoal, ouvindo esse disco? Que os Mutantes, claro, estudando, né, depois um pouco a história deles, eles foram a banda suporte oficial da Tropicália, claro, né, ali, banda suporte do Caetano, do Gil, e o grupo, eu chamo de mais destemido do rock na época, né, que eles confrontavam a plateia, tanto a plateia como a imprensa. Né, teve um show histórico, se não me engano, no Tuca, lá em São Paulo, que os Mutantes, a galera começou a jogar coisa no palco e eles... Cara, viraram de costas para a plateia, começaram a tocar de costas e não estavam nem aí, não pararam de tocar, né? Mas estavam confrontando o próprio público em nome da arte, né? Em nome da reverência e tudo mais. Na época que eu trabalhava em loja também, pessoal, esse disco caiu na minha mão. Primeiro disco psicodélico, a gente pode chamar, do Ronnie Von. Já tinha traços de psicodelia nos discos anteriores, somente no anterior a esse. Mas esse é o disco que eu ouvi e falei, cara, não é só Mutantes. Né? A música psicodélica brasileira ainda existiu alguma cena. E Ronnie Von, né? Luiz Calanca, que vai estar aqui amanhã, Baratos Afins, ele foi o cara que no final dos anos 90 começou a falar muito desses discos, né, para os amigos, para o círculo de amigos e tal. E, cara, quando eu ouvi, né, através dele, essa história, pô, Ronnie Von tem discos psicodélicos sensacionais, né? Que a gente não... Aí a gente, pô, peraí, Ronnie Von, aquele cara da TV, né, que a minha avó gostava dele, né, a gente tinha esse pouco de preconceito até com o Ronnie, por ele ser um cara popular, ele tá na televisão, um programa mais tradicional, mas quando eu ouvi esse disco eu falei, cara, peraí, é muito legal, é muito psicodélico e um disco brasileiro, né, então o Ronnie, ele foi um cara que fez muito essa ponte entre a Jovem Guarda e a Tropicália, mas sem fazer parte de nenhuma das duas, sem ser um cara da Jovem Guarda, sem ser um tropicalista, né, ele foi meio que orbitando tudo isso daí e lançou discos incríveis, esse foi um deles. Aí o que eu saquei, pessoal? Eu descobri que tinha um universo de música dentro do meu país, né? Aquela coisa de redescobrir a música brasileira, né? De você, como eu falei para vocês, eu ouvia muita coisa do rock inglês, rock americano, depois dos Mutantes com o Nivon, comecei a perceber que o Brasil tinha um rock muito bacana, muito louco, assim, em termos de ousadia, muito psicodélico também, né? Bom, deixa eu só tomar uma água. Aqui a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Vamos para 64. É um dos anos mais importantes da história do Brasil. Né? Anos de coisas legais, anos de coisas não tão legais. Então foi o ano do golpe militar. Né? Mas 64 foi também o ano que a Beatlemania explodiu e que a Beatlemania chegou ao Brasil também, como em todo lugar do mundo, através do cinema. Então foi o ano que estreou nos cinemas aqui no Brasil o filme A Hard Day's Night, no Brasil chamado Os Reis do Iê Iê Iê. Quando eu faço essa palestra fora do Brasil, o pessoal gosta muito dessa parte, porque eles acham muito curioso, muito pitoresco essa coisa do Iê Iê Iê. Né? Por que no Brasil o estilo de música que os Beatles faziam, que era a música beat, a beat music, aqui foi chamado de Iê Iê, virou um gênero, né? Virou um subgênero musical, graças a She Loves You, Iê 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 da música. Então, os gringos dão muita risada dessa história, dos reis do Iê Iê no Brasil. Mas foi um fenômeno,
todo mundo deixando o cabelo crescer, querendo montar banda. A minha mãe pegou muito essa época, ela me conta muito de como era ter esse impacto via cinema, né? De cultura pop, do fenômeno dos Beatles. E a coisa do rock and roll mesmo, espalhando, histeria, e banda, e comprar guitarra para tentar comprar instrumento, compor, gravar um compacto de 7 polegadas, né? A coisa explodiu em 64. Pessoal, claro que a Jovem Guarda é uma consequência direta disso, né? Da gente ter um programa jovem na TV, novos artistas, novos compositores, muitas versões ainda do rock internacional, mas assim, pelo menos uma voz jovem na televisão, uma voz jovem no mainstream, né? Então era muito legal também a garotada tendo acesso a esse tipo de informação, que é raridade ainda no Brasil, né? Indo um pouco mais para frente, a gente percebe que os Beatles também foram mudando, né? Então em 66 eles lançaram o Revolver, com a música Tomorrow Never Knows, a música que encerra o álbum, um hino, né, da música psicodélica, uma música que muita gente demorou para entender como ela funciona, qual é a estrutura dela, mas que já tinha ali, já anunciava o que viria depois, né? Então em 67 eles lançam Sgt. Pepper's, que é uma obra totalmente psicodélica, totalmente conceitual, né? Essa transição do formato single, formato compacto para o formato álbum, né, de conceito e tudo mais. Isso caiu que nem uma bomba, né? Teve gente que não entendeu, muita gente achou, não curtiu. Demorou um pouco, acho, para as pessoas entenderem o que os Beatles estavam fazendo. Né? Mas aí vocês vão me perguntar, mas o que é música psicodélica? Às vezes eu me empolgo falando, psicodélica, porque às vezes tem gente que não sabe o que é a música psicodélica. Né? Então, como o nosso tempo é curto, eu separei 3 figuras ícones aí da licergia, né, se a gente pode dizer. Aqui a gente tem o Albert Hofmann, que foi um cientista suíço, esse cara que descobriu o LSD, né, o ácido lisérgico, por acidente. Ele estava lá pesquisando, sem querer ele tomou uma dose, e ele percebeu, foi o primeiro cara que fez anotações daquelas experiências, de como o ácido funcionava. Então foi, acho que não me engano, em 1938, pessoal, que o Albert Hofmann descobriu o LSD, na Suíça, tá? Depois a gente tem o Timothy Leary, mais pra frente, na época da contracultura, esse foi o cara que popularizou essa coisa do ácido, do LSD, amigo de John Lennon, né? A música Come Together dos Beatles foi feita para ele, e foi o cara que, perseguido pelo Nixon na época nos Estados Unidos, foi preso, mas é um cara que ele espalhava muito essa ideia de que o LSD poderia ser uma coisa boa se fosse bem usado, se fosse bem usado com uma certa parcimônia, assim, né? Não aquela loucura dos hippies, tá? Mas assim, poderia ser algo muito bom para a humanidade em termos de autoconhecimento e tudo mais. O Petkov, né, artista plástico, também que fez algumas capas de discos, como Criaturas da Noite, do Terço, por exemplo, dele. Mas ele foi o primeiro cara que trouxe o ácido para o Brasil, né? Em 1970 ele foi preso, ele pintou um carregamento de LSD na mão dele e ele começou a distribuir entre os amigos dos intelectuais, né, da sociedade, músicos, artistas, tiveram a sua primeira experiência de ácido com Toninho Petkov, com o Antônio Petkov. Foi preso, acho que foi até torturado, se não me engano. Precisou fugir do Brasil, né, passou uns anos na Itália, na Inglaterra também. E os Mutantes experimentaram ácido a primeira vez com ele. Eles estavam em Paris, se não me engano, acho que na biografia dos Mutantes até tem essa história. E eles estavam lá, o Antônio Petkov estava passando por lá e ele tinha o LSD e eles experimentaram pela primeira vez e claro que a música dos Mutantes, assim como a dos Beatles, né, mudou depois da experiência com o ácido. Eu gosto muito de fazer um paralelo, falando em música psicodélica, desses dois caras, o Sergei e o Rock Erickson, aquela banda texana 13th Floor Elevators. Em 66, 67, o Rock Erickson e a banda dele foi a primeira banda que se autodenominou como banda psicodélica, banda que faz rock psicodélico. Banda que faz música sob influência do ácido lisérgico, né? E o Sergei, pessoal, no Brasil, em 66, 67, 68, ele lançou compactos com músicas com nomes assim: Eu Sou Psicodélico, As Alucinações de Sergei. Então assim, a gente por muito tempo teve essa imagem do Sergei mais como um cara caricato, né, que aparecia na televisão ali, sei lá, imitando Mick Jagger, né, um cara de não tanta expressão artística assim, em termos de composição, mas se a gente voltar na história e ouvir os compactos que ele lançava,
foi um cara muito pioneiro, principalmente em termos de se assumir como psicodélico, né? Que numa época que no Brasil ninguém fazia isso. Então como é que uma banda do Texas estava lá sendo pioneira, em se chamar de psicodélica, e um cara no Brasil lançando compactos também, falando eu sou psicodélico. Né? Mas eu acho que ninguém dá esse crédito para o Serguei ainda, até hoje, infelizmente. Mas rola uma sinergia total, que eles estavam pensando mais ou menos da mesma maneira, na mesma. Isso é muito legal. Voltando aos Beatles e ao Sgt. Peppers, essa é uma foto emblemática, eu acho. Caetano Veloso na revista Contigo, na época, com o Sgt. Peppers. Né? Isso em 67 ainda, e uma legenda ali, ó, seguindo os passos dos Beatles, Caetano Veloso quer fazer música universal. Então, claro que essa nova geração de compositores brasileiros, né, principalmente os baianos, tropicalistas, ele, Gil, mostraram o disco para Tom Zé, Gal, todos eles assimilaram isso de uma forma muito, muito legal, muito bacana, muito brasileira, e foram para a briga. Né? Então Caetano foi para os festivais, né, cantou Alegria, Alegria, que é aquele filme, Festival de 1967, né, que é icônico a apresentação dele com os Beach Boys, a banda argentina, colocando guitarra ali. E claro que isso soou como uma afronta, né, para os caretas da música brasileira. Pô, peraí, botar guitarra no Brasil, isso é um símbolo do imperialismo americano, não pode e tal. Então teve a marcha contra a guitarra elétrica, onde artistas ali como a Elis Regina, o Jair Rodrigues, Edu Lobo e o próprio Gilberto Gil foram para as ruas, né, protestar contra a guitarra elétrica. O Gil, depois de anos, acabou falando, não, me arrependi totalmente, não sei o que eu estava fazendo lá. Né. Não era, ele era um tropicalista, pelo contrário, né? Estava ali junto com o Caetano, tem os Mutantes como banda de apoio, colocando guitarra também, Lani God gravando com ele logo ali depois, né? Então não fazia sentido o Gil estar na marcha contra a guitarra elétrica. Os tropicalistas, pessoal, eles foram beber, claro, na fonte que foi da Semana de Arte Moderna de São Paulo, 1922, onde Oswald de Andrade e todos esses intelectuais criaram um manifesto, né? E criaram esse conceito de antropofagia, né, que é da gente, como terceiro mundo, receber as influências do primeiro mundo, receber tudo isso, digerir isso aí, tentar assimilar isso e devolver, regurgitar isso como um produto de exportação. Então eu acho que a Tropicália foi isso. Né? A gente ouviu a música psicodélica dos Beatles, das outras grandes bandas da época, das bandas, sei lá, até da costa oeste americana, as bandas psicodélicas. E a gente devolveu como algo brasileiro, né? Misturou tudo isso com a música nossa e devolvemos para os caras. Né? Demorou um pouco, claro que lá fora a gente teve esse culto da bossa nova muito intenso por muitos anos, mas dos anos 90 para cá a galera começou a redescobrir, descobriram a Tropicália, o Clube da Esquina e outros movimentos. Né? Então demorou um pouco, mas virou produto de exportação também. Nossa. Eu costumo dizer que a Tropicália foi o primeiro movimento também psicodélico brasileiro, né? Que tinha muita influência de música psicodélica. Então eu costumo, por isso que o meu livro que fala de música psicodélica, vou falar dele daqui a pouco, ele começa em 68, que foi o ano da explosão da Tropicália. Na introdução do livro, pessoal, eu escrevi um exercício que eu vinha fazendo, essa coisa de tentar achar uma resposta, né? Se o Brasil teve uma cena de rock psicodélico ou não teve, ou se era um delírio meu, né? E aí eu comecei a analisar alguns dos nossos ícones, né? Comecei a conversar com muitos colecionadores de fora do Brasil, ver qual que era a percepção deles disso, né? E eu percebi que, para muita gente, o Brasil já é um país psicodélico, né? Não precisou de Tropicália, de nada, né? Se você pegar Carmen Miranda, pegar Grande Hotel, Chacrinha, o Cinema Novo do Glauber Rocha, né, cara? Putz, isso aí, se você for ver, o Brasil já é psicodélico, né? O Carnaval já é aquela psicodelia toda, né? Então, isso é algo muito interessante, é um exercício bacana também que me ajudou a formatar o livro, tentar fechar essa cena de música que eu chamo também de audaciosa, né? Música transgressora e psicodélica brasileira, que começou aí no final dos anos 60. Esse é o disco, o manifesto desse pessoal, né? Tá todo mundo ali. Na capa, os Mutantes, Caetano, Gil, Dalton, Zé, Torquato Neto tá ali também, Rogério Duprá, aqui ó, segurando o pinico, né? Ele que era o maestro, o arranjador. O pessoal fala, nossa, George Martin, né? Nem os Beatles tinham o George Martin como produtor. O Rogério Duprá era um cara genial, que foi o cara que melhor pegou essa cena e passou por disco, né? Então esse é um disco incrível, fantástico também, muito marcante.
mostra muito esse paradoxo, né, do que vinha acontecendo, do que aquela garotada, aquela geração que estava ligada, com o que o Brasil tinha já, de herança musical, de música regional. Então ele é um mix muito inteligente, muito impactante dessas duas coisas, pessoal. Então, 68, 69, a gente tem aí os anos, o auge, né, da música tropicalista e do movimento no Brasil. Eu gosto sempre de falar desse cara também, o Rogério Duarte. Ele cuidou de muitas capas desse período tropicalista no Brasil, cartazes de filmes também. É um cara que foi perseguido, foi torturado, sofreu muito na época da ditadura, mas um cara genial, que tem um trabalho também que hoje em dia é muito estudado fora do Brasil, em termos de design, né, de arte gráfica e tal. Tem alguns documentários no YouTube, eu recomendo para vocês também, darem uma sacada no trabalho desse cara genial, que é o Rogério Duarte. 68, pessoal, a gente tem o ano do AI-5, né, Brasil, revoluções no mundo inteiro, né, maio de 68 em Paris e tal, os tumultos nos Estados Unidos também, o mundo inteiro ali meio que em colapso. E no Brasil a gente tem o AI-5, que aí a coisa ficou feia para a censura, a coisa ficou feia para os artistas, né, os artistas começaram a ser censurados, ser perseguidos, você tinha que começar a mandar as músicas, as letras, para os censores aprovarem, para ver se aquilo poderia ser lançado, poderia ser consumido pelo público jovem. Então, em 68 também, eu sempre gosto de falar, eu gosto de fazer traçar esse paralelo. No ano do AI-5, né, o ano, talvez, esse decreto aí do governo mais violento em termos de censura e repressão, a gente teve o lançamento desse compacto do Fábio, com letras garrafais aqui, LSD, né? Lindo Sonho Delirante, as iniciais. E esse disco não foi censurado, a censura não barrou esse disco, o disco foi lançado. Então, o Fábio foi meu convidado no evento que eu fiz no Sesc em São Paulo, de lançamento do meu livro, que também se chama Lindo Sonho Delirante. Pedi autorização para o Fábio, para ele me emprestar o nome. E perguntei para ele, né, cara, conta a verdade aí, né? Você tinha algum tio que era general, algum cara lá em cima, como é que você não foi censurado com compacto LSD? Aí ele, bem, cara, a galera os caras eram tão caretas, tão desinformados, que eles não faziam ideia do que era LSD em 68. A galera no Brasil começou a descobrir isso depois. Então eles viram lá, nem se ligaram. Então passou, não foi censurado. E o Fábio contou que foi uma influência, claro, também dos Beatles, né, de Lucy in the Sky with Diamonds, música do Sgt. Pepper's. Ele e o Carlos Imperial fizeram essa música e lançaram. E eu acabei pegando o nome emprestado do meu livro. É um caso curioso de um disco que não foi banido, não foi censurado. Analisando tudo isso, pessoal, pesquisando tudo isso no meu livro, eu percebi que a música psicodélica brasileira ela tinha essa capacidade de ser redescoberta, de ser cultuada. Não só pela gente aqui, mas no mundo inteiro. Para alguns colecionadores lá de fora, tem até mais valor essa música psicodélica nossa aqui do que a música de lá. Porque é aquilo que eu falei do disco dos Mutantes, né? Essa coisa da dificuldade da gente ter, falta de recurso, de como fazer a coisa acontecer, e a gente fazia. Então foi algo que foi uma sacada, assim, que eu falei, cara, né, essa nossa música, essa cena psicodélica que a gente teve, e a gente demorou anos para se ligar que ela existiu, ela pode ser mais cultuada até do que qualquer outra cena do mundo inteiro hoje em dia. Né? Porque eu percebo isso com o pessoal lá fora. Assim, o pessoal já cansou de ler as histórias das mesmas bandas. Né? Sabe, sempre, todo ano tem essas comemorações de lançamentos de discos clássicos. Tal. O pessoal já cansou. Assim, o pessoal quer música do terceiro mundo, música do Brasil, música da África. Né? Tem o rock africano dos anos 70 sendo redescoberto por colecionadores na Europa hoje em dia. Né? Então é um fenômeno interessante que acho que essa música do terceiro mundo aí está tendo vez pela primeira vez em termos de pesquisa, de estudo, de universidades até. Né? Eu estive fazendo o lançamento do livro em Copenhague, na Dinamarca, e eu fui gravar um programa do pessoal lá, que eles têm um grupo de estudo de psicodelia nordestina, em Copenhague. Ou seja, são caras que se encontram mensalmente para estudar a música psicodélica do Nordeste do Brasil. Eu vou falar daqui a pouco deles. Então isso é tudo... recebo essa informação, eu não acredito, assim, sabe, no primeiro momento, mas a coisa está acontecendo, estão estudando isso lá fora, com muita propriedade, muita devoção e respeito, pessoal, isso é muito legal.